No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a possível natureza do objeto interestelar 13 Atlas. Saiu um novo estudo que ainda não foi revisado por pares, muito importante falar, onde alguns cientistas pontuam diversas anomalias do objeto. Eles concluem que não é nada semelhante com um cometa normal, desses que existe aqui no Sistema Solar. Eles colocam 3 hipóteses diferentes de cometa para a natureza do objeto interestelar 13 Atlas. Também vou conversar com vocês no vídeo de hoje sobre as imagens científicas do telescópio Hubble e da Agência Espacial Canadense. Essas imagens são reveladoras, elas revelam um pouco mais sobre a anticauda do objeto e traz também novos insights sobre a natureza do objeto interestelar 13 Atlas. Então esses são os tópicos do vídeo de hoje. O vídeo vai ser só sobre o 13 Atlas. Se você gostar do vídeo, você já sabe o que tem que fazer aqui para me ajudar. Eu queria muito estipular uma meta aqui, eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu tô fazendo, uma meta de 100 likes nesse vídeo. Será que a gente consegue, gente? Então vamos começar o vídeo. O objeto interestelar 13 Atlas não é um cometa. Bom, pessoal, muita gente estava esperando isso, né? E eu falei para vocês que só ia postar um vídeo assim quando tivesse um estudo científico nas minhas mãos para poder especular sobre esse assunto. E agora eu tenho, pessoal. O estudo foi publicado no dia 1º de dezembro de 2025. Logo no início do estudo, eles deixaram muito bem claro aqui. O estudo ainda não foi aceito para revisão por pares, mas vai ser aceito e quando for aceito, ele pode sofrer algumas alterações. Então, algumas informações que estão aqui nesse documento pode sofrer alterações, né? Quando se for publicado na revista Nature ou qualquer outra revista científica. Nesse estudo aqui, pessoal, os cientistas pontuaram as principais anomalias do objeto interestelar 13 Atlas, que é a composição, que tem alto teor de níquel, a morfologia, que são seus jatos estreitos. Eles também pontuaram a baixa aceleração não gravitacional, visto que o objeto tem muita atividade, ele é muito brilhante, mas tem baixa aceleração não gravitacional que seria decorrente disso. Eles também pontuaram a rotação do núcleo do objeto, uma rotação estável de um corpo rígido, talvez muito massivo, sobre a superfície, a heterogeneidade multimodal. Com essas anomalias, eles colocaram 3 cenários sobre a natureza do objeto interestelar 13 Atlas e nenhuma delas bate com um cometa. Antes de começar a explicar sobre isso para vocês, vocês precisam entender uma coisa. Qualquer corpo rochoso muito grande que entre no espaço interestelar e fique lá por muito tempo, vai criar uma espécie de crosta de gelo em volta dele. Aí quando ele se aproximar de uma estrela, ele vai começar a sublimar esse gelo. Então, quando a gente estiver vendo aqui da Terra, a gente vai ver ele semelhante ao cometa, com coma e cauda. Mas não quer dizer que esse objeto seja exatamente um cometa. A gente sabe que o objeto interestelar 13 Atlas tem uma composição química estranha, mas eu já vou chegar nesse ponto. Aqui, pessoal, no fim do estudo, eles colocaram que no terceiro lugar, ele pode ser realmente um cometa fraco, que vocês estão vendo aqui que nenhuma das características bate. Ele pode ser um fragmento da crosta planetária, que tem uma característica que não bate, mas a forte característica desse objeto que pode indicar a natureza dele é que ele seja uma lua errante, uma lua que foi expulsa de um sistema planetário por algum evento catastrófico que aconteceu, que ele entrou no espaço interestelar. Bom, pessoal, isso bate com a possível massa dele, que pode ser de mais de bilhões de toneladas. Se o 13 Atlas for realmente uma lua, essa lua sofreu muito no espaço interestelar por transformação de radiação interestelar. Isso, inclusive, é de um estudo que eu já trouxe para vocês. Vou citar um exemplo, a nossa lua da Terra. Se a nossa lua da Terra entrar no espaço interestelar, meus amigos, vai criar na superfície dela uma crosta de gelo. E se ela ficar por muito tempo, como foi o caso do objeto interestelar 13 Atlas, essa crosta vai aumentar e muito provavelmente a radiação do espaço interestelar vai transformar esse gelo. E talvez quando a nossa lua se aproximasse de alguma estrela por aí, sabe, e começasse a sublimar, e se nesse sistema realmente tivesse uma civilização avançada para enxergar isso, muito provavelmente essa civilização iria enxergar a nossa lua da Terra como a gente enxerga o 13 Atlas. E é isso, pessoal. O 13 Atlas pode ser uma exolua, uma lua perdida. Isso explica o porquê que ele tem uma composição química estranha, talvez seja a transformação no gelo dele pelo espaço interestelar, e também pode explicar o porquê também que ele brilha demais. Mano, que coisa incrível, velho! Lembrando que eu fiquei empolgado aqui, mas o estudo ainda não foi aceito por pares, mas em breve eu acredito que vai ser aceito porque eles falaram aqui, e pode sofrer alguma alteração em alguma coisa aqui. Então, alguma coisa que eu disse aqui pode ser mudado na revisão por pares. É muito importante eu falar. Mas e vocês, o que vocês acham? Tá vendo, pessoal, que aqui, olha só, Exomoon, que é exolua.
quase tudo bate, pessoal. Só uma coisa que não bate, na verdade, né? Mas tudo aqui para cometa, tipo, o corpo comentário fraco, não bate nada, gente. E o que é verdade, né, gente? Ele é bem estranho. Mas, na verdade, gente, eu falei que tudo bate. Fragmento planetário tem uma coisa que não bate, que é a coisa do níquel, né? Mas o níquel já bate com a Lua. Essas bandas aqui, pessoal, também já não bate com a Lua, mas bate com sedimento planetário. Então ele pode ser isso, ou um pedaço de planeta que pode ter fragmentado, ou então realmente ele pode ser uma exolua, uma lua que entrou aqui no sistema solar. Imagina, né, gente, que coisa estranha. Vou deixar esse estudo para vocês acessarem lá no meu canal do YouTube. Acaba de ser liberada imagens científicas do objeto interestelar 13 Atlas e também outras imagens pela Agência Espacial Canadense. Bom, pessoal, essas imagens aqui, esse conjunto de 3 imagens, são o complemento daquela imagem que a NASA liberou do Hubble, né, uma nova imagem, visto que essa imagem aqui mostra melhor como é que é o brilho do objeto, e essas aqui são imagens científicas, né, utilizando infravermelho, outros instrumentos para detecção de gases, composição química e estudos científicos mais robustos. Na imagem do Hubble mostra claro que o objeto tem 2 jatos extremamente fortes. Uma coisa que me chamou muita atenção é que o jato de anticauda do objeto permaneceu firme durante o periélio, ou seja, ele não desapareceu, ele permaneceu firme durante a sua passagem mais próxima do Sol, visto que a atividade solar é mais forte e poderia realmente fazer essa anticauda desaparecer. O jato de anticauda parece se estender a 60 mil quilômetros. Isso é 10 vezes maior, ou mais que 10 vezes maior, o raio da Terra. É uma coisa gigantesca. Durante a passagem pelo periélio, a passagem do objeto mais próxima do Sol, o objeto tende a fazer uma curva, sabe? Devido à gravidade solar. O jato então mudou de direção nessa curva, mas sempre apontada em direção do Sol, o que é uma coisa realmente inexplicável. Não tem explicação para isso. Mas a gente pode supor que aquelas coisas, né, que a gente já sabia, ou que possivelmente exista, né? Talvez o objeto realmente seja uma coisa assim, que tenha muito gelo, mas muito gelo mesmo, para que ele continuasse tendo esse comportamento. E talvez seja atividade de criovulcões. Mas a Agência Espacial Canadense mostrou essa imagem aqui, meus amigos, que é bem reveladora. Você pode ver essa imagem aqui à direita, que é basicamente o desenho do espectro que eles estão vendo na imagem esquerda. Aqui a gente consegue ver melhor como é que é essa anticauda, gente. Olha só, é uma coisa realmente que parece realmente do meio do objeto para fora. Bom, pessoal, isso aqui vai tornar o objeto interestelar 13 Atlas realmente muito diferente dos cometas que existem aqui no Sistema Solar. Se realmente ele for um cometa, vai ser uma coisa muito diferente, mas eu não acho mais que ele é um cometa desses normal que existe aqui. Talvez seja um outro tipo que a gente não entende, como eu sempre falo isso aqui para vocês, ou talvez seja de fato algum fragmento, ou até mesmo uma exolua, né, como eu mostrei no estudo para vocês ontem, que é muito grande, que se desprendeu de algum corpo, congelou no espaço interestelar devido ao tempo, né, foi transformado pela radiação interestelar, e a gente observa ele assim, tendo comportamentos tão estranhos aqui no Sistema Solar. Bom, pessoal, eu não posso especular mais que isso, porque, de fato, como eu já falei para vocês, eu não sou nenhum cientista, eu não estou vinculado a nenhuma instituição, então eu não posso falar mais do que isso. Eu tenho, sim, minhas teorias pessoais sobre esse objeto, mas eu preciso de mais coisas, de mais estudos para poder comprovar o que eu acho sobre ele. Quem sabe, né, possa surgir algum estudo aí que possa complementar, e aí sim, com bases científicas, eu posso vir aqui trazer para vocês uma coisa sobre a minha real opinião sobre esse objeto. Mas enfim, pessoal, qualquer atualização eu venho cá trazer para vocês. E à medida com que o tempo passa, ele vai ficando cada vez mais estranho, cada vez mais inexplicável. E uma coisa também que eu prestei atenção é que, poxa, ele também não passou tão perto assim do Sol. Ele passou perto assim, de forma significativa, mas ele manter essa anticauda é uma coisa muito estranha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.